Oi pessoal, Projeto Aqua. Vamos falar um pouquinho sobre microcirculação, vamos falar um pouquinho como reposição volêmica, como é que a gente pode fazer o cheque dessa solução? Primeiro princípio, disfunção mitocondrial e lesão mitocondrial. Quando você passa a ter um déficit na perfusão tecidual de oxigênio grave, uma parte, você tem disfunção endotelial, mas muito dessa disfunção acontece na própria mitocôndria. Então, manutenção da pressão parcial de oxigênio no interior da mitocôndria, que ele é muito baixo, 10, 12, 15, 11, é fundamental. Mas só que eu não meço isso, eu não tenho como medir essa PaO2 mitocondrial. O que eu meço? Eu meço outros parâmetros e, de certa forma indireta, vou saber se isso está funcionando de forma adequada. Cada vez mais, a gente utiliza de outros parâmetros que não os parâmetros estáticos. Pressão arterial, frequência cardíaca, pressão capilar pulmonar. A gente, ao longo do tempo, isso ficou claro, que algumas dessas variáveis, elas não têm uma relação direta com a volemia, muito menos com a entrega de oxigênio. Então, na hora que eu tenho o DO2, na hora que eu tenho um índice cardíaco, na hora que eu tenho os índices dinâmicos de variação da volemia, VVS, variação do volume sistólico, delta-EPP, delta de variação da pressão de pulso, o PVI, que é o índice de variação da pletismografia acoplado nos oxímetros de pulso, e agora a gente tem até alguns monitores que calculam o PVI para a gente, deixando aquele parâmetro, né? Acima de 12% é o grupo de pacientes responsivo ao volume ou não responsivo. Sabendo que tem uma faixa entre 10 a 12%, que pode ser uma zona cinza, que apesar de ele estar num parâmetro ainda assim, abaixo do valor de 12, que é o corte em relação à reposição volêmica ou não, muitas vezes esse doente está até hipovolêmico, mesmo com nível de 10. A gente chama isso de zona cinza. Isso é importante a gente frisar para que a gente não fique achando que os números ali são números absolutos. Eu tenho que olhar um conjunto de situações. Meu doente tem 14 de VVS, 14%, teoricamente responsivo ao volume. A segunda pergunta que você tem que fazer é se ele efetivamente precisa daquele volume. E aí, quem que pode te dizer? Quem pode te dizer? Saturação venosa de oxigênio. Saturação venosa abaixo de 70%. Com aqueles parâmetros, pode ser que você realmente precisa. Por isso que a gente tem alguns hoje catéteres que, passados por via central, dão informação contínua da saturação venosa de oxigênio. E dão uma informação em tempo real para a gente. É como se fosse um oxímetro de pulso da veia, lá do sangue venoso. E ele vai dar para você a concentração de saturação o tempo inteiro. O que eu quero como meta ali? Acima de 75, 70, 75. E tem alguns parâmetros que eu vou correr atrás. Para mim ter a certeza que aquilo está funcionando de forma adequada, eu vou ter que olhar a microcirculação. Como é que está o base excess? Normal? Como é que está o lactato? A curva dele está normal? E não adianta pedir um lactato agora e outro daqui a 12 horas. Cirurgia de grande porte, doente de alta complexidade, às vezes essa situação muda em 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas. Então, pelo menos a cada 2 horas, você precisa de uma avaliação da saturação venosa, caso você não esteja usando um catéter que meça diretamente, pedindo no laboratório uma gasometria venosa e pedir junto com isso a dosagem de lactato. Aí você vai ter o base excess, a saturação venosa, você vai ter o pH e você vai ter o lactato para você poder começar a pensar. Então, cada vez mais a gente utiliza o parâmetro de saturação venosa. E por que a gente utiliza a saturação venosa? Que é o que está colocado nessa fórmula. Saturação arterial você vai ter, né? Saturação venosa, saturação arterial você vai ter no oxímetro de pulso, mas o consumo de oxigênio tem uma relação direta com a saturação venosa. Na hora que eu aumento muito o consumo, eu consumo demais esse oxigênio, a quantidade de oxigênio que retorna pela circulação venosa vai cair, porque a minha periferia está extraindo mais. Então, às vezes, saturação venosa baixa significa um aumento do consumo. Pode ser uma diminuição da oferta? Pode. Mas se eu tenho uma saturação arterial no meu oxímetro de pulso de 96, 97, 98, provavelmente é o consumo. E repara, às vezes tem situação em que você vai ver até um índice cardíaco bom, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. E você vai ver que saturações venosas da ordem de 60, 58, 62. O que está acontecendo nessa situação? Provavelmente, aquele índice cardíaco não está sendo suficiente para entregar lá na periferia oxigênio suficiente para a célula. Então ela está extraindo muito, o máximo que ela pode, mas está faltando um pouco mais. Vamos fazer uma analogia? Está faltando muito mais vagão
nos seus trens? Você tem que aumentar o número de vagões, você tem que aumentar o índice cardíaco, você tem que aumentar o volume sistólico do paciente para que, quando em contrapartida, você consiga contrabalançar aquele aumento daquela necessidade. A gente colocando isso numa fórmula do ponto de vista de saturação venosa acima de 70, abaixo de 70, 60 e abaixo de 50, a gente já sabe hoje o seguinte: a saturação venosa guarda uma relação muito interessante com desfecho, com óbito no pós-operatório. Então, saturação venosa mantida baixa o tempo inteiro, fique extremamente atento, tente recuperar isso de qualquer forma. Vai ser por volume, vai ser por volume de cristalóide, por posição coloidal, vai ser por transfusão, vai ser por droga vasoativa, vai ser droga vasoativa de ação periférica, vai ser droga vasoativa de ação central, ou seja, eu tenho que correr atrás, vou aumentar minha fração inspirada de oxigênio, vou recrutar, eu tenho que fazer uma série de medidas nesse sentido. E o lactato é outro marcador extremamente importante em relação a desfecho no pós-operatório. A gente já sabe que na terapia intensiva, pacientes que entraram com lactato muito alto, que tiveram dificuldade em controlar esse lactato, aumenta a incidência de complicação. Infecção, tempo maior de ventilação, insuficiência renal. No intraoperatório, é a mesma coisa. Então é fundamental para a gente entender também o seguinte: normalmente no intraoperatório é que há um maior consumo de oxigênio. É a cirurgia, é a resposta metabólica, é a resposta inflamatória, é a alteração da coagulação, ou seja, uma série de mecanismos que a gente tem de homeostasia e de resposta biomolecular em relação ao trauma que vão consumir oxigênio. Então, muitas vezes no intraoperatório você tem dificuldade para manter efetivamente esse grupo de pacientes com uma DO2 adequada. Então, DO2 é um excelente marcador, mas para calcular o DO2 eu preciso do índice cardíaco. Lembre-se que hoje a gente tem uma série de equipamentos aí, minimamente invasivos ou não invasivos, que dão a informação para a gente do volume sistólico ou volume sistólico indexado, do débito cardíaco e do índice cardíaco. Então esses monitores ajudam muito a gente a fazer as contas, ter o DO2 e usar o DO2 como um marcador no intraoperatório junto com saturação venosa, junto com Base-Excel, junto com lactato. Essa, na verdade, é uma estratégia muito potente do ponto de vista de prever situações clínicas que você possa corrigir no intraoperatório e que vão ter uma repercussão positiva no pós-operatório.